18 médicos, equipamentos de última geração e milhões em tratamentos. E ninguém descobria por que o bilionário estava morrendo. Mas uma menina pobre, escondida entre baldes de limpeza, percebeu o que ninguém viu. Com um olhar atento e um bilhete escrito à mão, ela salvou uma vida que a ciência havia desistido de entender. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. O ar-condicionado do Hospital Santa Cecília zumbia suavemente pelos corredores de mármore branco, onde os passos ecoavam com a solenidade de uma catedral. Era 3 da manhã, quando Rosângela Ferreira empurrava seu carrinho de limpeza pela ala mais exclusiva do hospital mais caro de São Paulo. Seus chinelos de borracha faziam um ruído abafado contra o piso polido, enquanto ela se movia com a discrição de quem aprendeu a ser invisível. Atrás dela, quase colada à sua sombra, caminhava uma menina de 7 anos. Isabela tinha os cabelos castanhos presos em 2 tranças desalinhadas e vestia um uniforme de faxineira improvisado que a mãe havia costurado com retalhos azuis. Era pequena demais para estar ali, mas Rosângela não tinha escolha. O trabalho noturno pagava o dobro, e ela não podia se dar ao luxo de recusar. Não havia com quem deixar a filha, e a creche pública não funcionava de madrugada. Isabela conhecia as regras. Nada de barulho, nada de perguntas, nada de chamar atenção. Ela deveria ficar quieta, ajudar a mãe em silêncio e fingir que não existia quando alguém importante aparecesse. Mas era difícil não reparar em tudo ao seu redor. Aquele lugar era como um mundo paralelo, onde as paredes eram cobertas por quadros caros e os quartos pareciam suítes de hotel 5 estrelas. Naquela madrugada, porém, algo estava diferente. Havia uma agitação incomum no corredor principal. Médicos entravam e saíam do quarto 1205 com expressões preocupadas, sussurrando entre si. Enfermeiras corriam de um lado para outro, carregando papéis e equipamentos. Era como assistir a uma peça de teatro, onde todos sabiam seus papéis, exceto ela. Dr. Ricardo Mendonça, o chefe da equipe médica, estava visivelmente abalado. Seus cabelos grisalhos pareciam mais desalinhados que o normal, e ele esfregava as mãos nervosamente enquanto conversava com outros colegas no corredor. Aos 50 anos, ele já havia visto de tudo naquele hospital, mas nunca algo como aquilo. No quarto 1205, Eduardo Santana, um dos homens mais ricos do Brasil, definhava lentamente. O empresário de 62 anos, dono de um império que incluía construtoras, mineradoras e uma cadeia de hotéis de luxo, estava irreconhecível. Sua pele, antes bronzeada pelos fins de semana em Búzios, agora tinha uma palidez amarelada. Os cabelos, que sempre mantinha impecavelmente penteados, caíam em tufos sobre o travesseiro de seda. Isabela observava tudo através da porta entreaberta enquanto a mãe limpava o corredor. Ela tinha desenvolvido uma curiosidade natural sobre aquele mundo estranho, e sua mente absorvia cada detalhe como uma esponja. Havia algo no jeito que os médicos se movimentavam que a intrigava. Eles pareciam perdidos, como se estivessem tentando resolver um quebra-cabeças com peças faltando. Dr. Mendonça segurava uma pasta repleta de exames. Tomografias, ressonâncias, análises de sangue, biopsias. Tudo apontava para direções diferentes. Os sintomas de Eduardo Santana eram um enigma que desafiava décadas de experiência médica. Problemas digestivos severos, perda de peso acelerada, confusão mental, sensibilidade extrema à luz, tremores nas mãos. Cada especialista tinha uma teoria diferente, mas nenhuma explicação convincente. A neurologista, doutora Fernanda Carvalho, acreditava em uma síndrome rara do sistema nervoso. O gastroenterologista, Dr. Antônio Silva, suspeitava de uma doença autoimune agressiva. O oncologista, Dr. Paulo Rodrigues, não descartava um tipo incomum de câncer que ainda não havia sido detectado. Eram 18 médicos no total, todos renomados em suas especialidades, mas nenhum conseguia chegar a um consenso. Isabela escutava fragmentos das conversas enquanto fingia estar ocupada organizando os produtos de limpeza. As palavras complicadas passavam por sua cabeça como música estrangeira, mas ela captava a essência do que estava acontecendo. Aquele homem rico estava ficando doente, e ninguém sabia o porquê.
Durante suas observações discretas, um detalhe chamou sua atenção. Todos os dias, por volta das 14h, um homem elegante visitava Eduardo Santana. Ele era alto, usava ternos caros e sempre carregava uma pequena sacola de presente. Isabela o via passar pelo corredor com um sorriso cordial, cumprimentando educadamente as enfermeiras. Ele se apresentava como Joaquim Almeida, um velho amigo da família. O que intrigava Isabela era a rotina invariável de Joaquim. Ele sempre permanecia exatamente 15 minutos no quarto, sempre deixava um pequeno presente e sempre saía com a mesma expressão satisfeita. Havia algo naquela precisão que não parecia natural. Era como se ele estivesse cumprindo um protocolo, não visitando um amigo doente. A curiosidade de Isabela havia sido alimentada desde pequena pelos livros que encontrava no lixo do hospital. Os médicos e enfermeiras às vezes descartavam revistas científicas antigas, manuais médicos desatualizados e até mesmo livros de medicina que consideravam obsoletos. Rosângela sempre permitia que a filha os levasse para casa, pensando que pelo menos ela estava lendo alguma coisa. O que Rosângela não imaginava era que Isabela entendia muito mais do que uma criança de 7 anos deveria entender. Ela havia decorado nomes de doenças, sintomas, tratamentos. Passava horas folheando aqueles livros, tentando decifrar palavras difíceis e conectar informações. Era como um jogo para ela, um mundo secreto de conhecimento que ninguém sabia que ela possuía. Naquela noite, depois que terminaram o trabalho e voltaram para casa, Isabela não conseguia parar de pensar no homem doente. Elas moravam em uma pequena casa de 2 cômodos na cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo. Era um contraste gritante com o luxo do hospital, mas para elas era lar. Rosângela preparou um macarrão instantâneo para o jantar, enquanto Isabela se sentava no chão para revisar seus livros achados. Ela abriu um manual de toxicologia que havia resgatado na semana anterior. As páginas estavam amareladas e algumas ilustrações desbotadas, mas o conteúdo ainda era legível. Seus olhos percorreram listas de sintomas, descrições de síndromes, tabelas de diagnósticos. Havia algo ali que ecoava com o que ela havia observado no hospital. Rosângela olhava para a filha com uma mistura de orgulho e preocupação. Isabela sempre foi diferente das outras crianças. Enquanto os vizinhos da mesma idade brincavam na rua, ela preferia ficar em casa lendo ou fazendo perguntas complicadas. Às vezes, Rosângela se perguntava se estava fazendo o certo, levando a menina para o hospital todas as noites. Mas não havia alternativa. Filha de uma empregada doméstica que havia perdido o emprego durante a pandemia, Rosângela lutava para reconstruir sua vida. O trabalho de faxineira no hospital havia aparecido como uma oportunidade de ouro. O salário era bom, os benefícios eram decentes e ela podia manter a família funcionando. Se isso significava levar Isabela junto, que fosse. Pelo menos a menina estava segura e não estava sozinha na rua. Mas Isabela não via aquelas noites como um sacrifício. Para ela, o hospital era como uma universidade secreta, onde ela podia aprender coisas que nenhuma escola pública do seu bairro jamais ensinaria. Ela observava procedimentos através das portas, escutava explicações médicas nos corredores e absorvia conhecimento como uma pequena cientista disfarçada de faxineira. Naquela noite, enquanto folheava o livro de toxicologia, uma palavra chamou sua atenção: envenenamento. Era um capítulo que ela nunca havia lido com atenção, mas agora parecia relevante. O texto falava sobre como certas substâncias podiam causar sintomas que imitavam doenças comuns, enganando até médicos experientes. Isabela leu sobre metais pesados, substâncias químicas, venenos naturais e artificiais. Cada página revelava um mundo oculto, onde as aparências enganavam e onde a verdade se escondia por trás de sintomas confusos. Era como um livro de mistério, só que real. Ela pensou no homem rico deitado naquela cama cara, cercado pelos melhores médicos do país, mas definhando mesmo assim. Pensou na precisão militar das visitas de Joaquim Almeida, no seu sorriso educado demais, na sua pontualidade suspeita. Havia algo ali que não se encaixava, como uma peça de quebra-cabeças forçada no lugar errado. Rosângela chamou Isabela para jantar, interrompendo seus pensamentos. Elas comeram em silêncio, cada uma perdida em seus próprios mundos. Rosângela planejava a rotina de limpeza do dia seguinte,
calculando quanto tempo precisaria para terminar cada setor. Isabela mastigava o macarrão automaticamente, sua mente ainda no hospital, ainda naquele quarto luxuoso, onde um homem poderoso lutava contra um inimigo invisível. Depois do jantar, enquanto Rosângela lavava os pratos, Isabela voltou para seus livros. Ela havia desenvolvido um sistema próprio de organização, separando as informações por categorias que fazia sentido apenas para ela. Sintomas, doenças, tratamentos, curiosidades. Era como ter uma biblioteca médica particular, mesmo que feita de material descartado. Naquela noite, ela criou uma nova categoria: mistérios. Era para casos como o de Eduardo Santana, onde todas as peças pareciam estar na mesa, mas ninguém conseguia montá-las corretamente. Ela tinha a intuição de que havia uma resposta simples escondida em algum lugar óbvio, uma solução que os adultos não conseguiam enxergar porque estavam procurando no lugar errado. Antes de dormir, Isabela fez algo que nunca havia feito antes. Decidiu que ia prestar mais atenção, não apenas observar passivamente, mas investigar ativamente. Ela tinha acesso a informações que nenhum dos médicos possuía. Ela podia ver coisas que os olhos especializados não enxergavam. Talvez sua perspectiva diferente pudesse fazer a diferença. Era uma decisão estranha para uma menina de 7 anos, mas Isabela não era uma criança comum. Ela havia crescido nos corredores de um hospital, educada por livros abandonados e curiosidade insaciável. Se havia algo errado acontecendo ali, ela ia descobrir o que era. Não por heroísmo ou ambição, mas simplesmente porque não conseguia ignorar um mistério bem na sua frente. Enquanto adormecia, sua última imagem foi do rosto pálido de Eduardo Santana e do sorriso cordial demais de Joaquim Almeida. Amanhã ela começaria sua própria investigação, armada apenas com sua inteligência precoce e sua capacidade única de ser invisível em um mundo de adultos importantes. A manhã seguinte trouxe uma São Paulo cinzenta e abafada. Isabela acordou mais cedo que o normal, ansiosa para voltar ao hospital e começar sua investigação particular. Rosângela preparou o café da manhã enquanto observava a filha com curiosidade. Havia algo diferente na menina hoje, uma determinação que não estava lá na noite anterior. Durante o trajeto de ônibus até o hospital, Isabela elaborava seu plano. Ela precisava descobrir mais sobre Joaquim Almeida e seus presentes regulares. Também queria observar mais de perto os sintomas de Eduardo Santana, comparando-os com o que havia lido nos livros médicos. Mas tudo isso precisava ser feito sem levantar suspeitas. O Hospital Santa Cecília, durante o dia, era um lugar completamente diferente da madrugada. Os corredores fervilhavam de atividade, com médicos, enfermeiras, pacientes e visitantes criando uma sinfonia constante de vozes e movimento. Era mais fácil passar despercebida em meio a toda aquela agitação. Rosângela começou sua rotina diurna de limpeza nos andares inferiores, enquanto Isabela a acompanhava discretamente. Ela havia aprendido a se mover como uma sombra, aproveitando cada oportunidade para observar sem ser notada. Seu uniforme improvisado de faxineira era o disfarce perfeito. Ninguém prestava atenção em serviçais, especialmente crianças. Por volta das 10 da manhã, elas chegaram ao 7º andar, onde ficava a ala de terapia intensiva particular. Era ali que Eduardo Santana havia sido transferido durante a madrugada, quando seu estado se deteriorou ainda mais. O quarto 705 era ainda mais luxuoso que o anterior, equipado com monitores de última geração e uma vista panorâmica da cidade. Isabela posicionou-se estrategicamente no corredor, fingindo ajudar a mãe a limpar as janelas, mas na verdade observando tudo o que acontecia no quarto de Eduardo. Através da porta de vidro, ela podia ver o empresário conectado a diversos aparelhos. Sua respiração era laboriosa, e mesmo à distância, era possível notar como sua condição havia piorado. Dr. Mendonça estava novamente presente, desta vez acompanhado por mais 3 especialistas. Eles discutiam em tons baixos, mas Isabela havia desenvolvido uma habilidade impressionante de leitura labial, adquirida durante meses observando conversas silenciosas no hospital. Ela conseguiu captar fragmentos da discussão, sintomas inexplicáveis, progressão anormal, necessidade de segunda opinião.
A conversa foi interrompida pela chegada de uma mulher elegante na casa dos 50 anos. Era Helena Santana, esposa de Eduardo há mais de 20 anos. Ela tinha cabelos loiros perfeitamente arrumados, usava um tailleur caro e carregava uma bolsa de marca que custava mais que o salário anual de Rosângela. Seu rosto exibia uma preocupação genuína, mas havia algo em seus movimentos que sugeria nervosismo além do esperado. Helena cumprimentou os médicos com a cordialidade forçada de quem estava acostumada a lidar com situações sociais complexas. Ela fazia as perguntas certas, demonstrava a preocupação adequada, mas Isabela notou que seus olhos evitavam olhar diretamente para o marido na cama. Era como se ela estivesse representando o papel de esposa dedicada, mas sem conseguir se conectar emocionalmente com a situação. Enquanto os médicos explicavam o estado atual de Eduardo para Helena, Isabela aproveitou para observar mais detalhes do quarto. Na mesa de cabeceira, ela identificou vários itens pessoais: óculos de leitura, um relógio caro, alguns livros e um pequeno pote de vidro escuro que reconheceu imediatamente. Era o creme que Joaquim Almeida trazia regularmente. O creme tinha uma embalagem sofisticada, com rótulos em inglês e um design que sugeria a origem europeia. Parecia ser um produto de alta qualidade, do tipo que pessoas ricas usam para manter a pele jovem. Mas havia algo naquele pote que incomodava Isabela. Talvez fosse a forma como Eduardo sempre parecia pior depois que o usava, ou talvez fosse simplesmente sua intuição de que algo estava errado. Por volta do meio-dia, Helena se retirou para almoçar, deixando Eduardo sozinho com a equipe médica. Era o momento perfeito para Isabela colocar seu plano em ação. Ela disse para a mãe que precisava usar o banheiro e se dirigiu para o banheiro de funcionários do andar, onde sabia que ficavam guardados alguns produtos de limpeza. Isabela havia aprendido muito sobre química básica através de seus livros achados. Um manual de laboratório descartado havia ensinado sobre reações simples e testes caseiros. Ela sabia que bicarbonato de sódio podia revelar a acidez de substâncias, que certas misturas mudavam de cor na presença de metais e que até mesmo detergente comum podia ser usado para detectar algumas contaminações. Com a criatividade de uma criança e a curiosidade de uma cientista, ela improvisou um pequeno kit de testes, usando materiais disponíveis no hospital. Bicarbonato de sódio do dispensário médico, um pedaço de papel alumínio da cozinha, algumas gotas de detergente da área de limpeza. Não era um laboratório profissional, mas poderia servir para uma análise preliminar. O desafio agora era conseguir uma amostra do creme sem ser descoberta. Isabela voltou para o corredor e observou a rotina dos enfermeiros. Ela notou que havia um período entre 1h e 1h30 da tarde, em que o movimento diminuía significativamente. Era quando a maioria da equipe almoçava, deixando apenas um enfermeiro de plantão por andar. Às 13h15, a oportunidade surgiu. O enfermeiro responsável pelo 7º andar foi chamado para uma emergência em outro quarto, deixando o corredor temporariamente deserto. Isabela aproveitou o momento e entrou discretamente no quarto 705. Eduardo estava dormindo, sedado pelos medicamentos, e os monitores emitiam seus bips constantes. Ela se aproximou da mesa de cabeceira com o coração disparado. Nunca havia feito algo tão arriscado, mas sua curiosidade era mais forte que o medo. Com mãos trêmulas, ela abriu o pote de creme e coletou uma pequena quantidade com um cotonete que encontrou no banheiro do quarto. A textura do creme parecia normal, mas havia um brilho sutil que não era característico de produtos cosméticos comuns. Isabela guardou a amostra em um pequeno recipiente plástico que havia pegado da área de medicamentos descartados. Ela estava prestes a sair quando ouviu passos se aproximando no corredor. Rapidamente ela se escondeu atrás da poltrona do quarto, fingindo estar limpando o chão quando a enfermeira entrou. Márcia era uma enfermeira experiente na casa dos 40 anos, conhecida por sua eficiência e dedicação. Ela entrou no quarto para verificar os sinais vitais de Eduardo e quase tropeçou em Isabela. "O que você está fazendo aqui, menina?" perguntou com um tom de surpresa e leve irritação. Isabela mostrou o pano de limpeza e respondeu com a inocência ensaiada de uma criança acostumada a passar despercebida. "Desculpa, tia. Minha mãe mandou limpar aqui, mas eu me escondei porque o senhor estava dormindo
e eu não queria acordar ele. A explicação soou convincente, e Márcia apenas balançou a cabeça e pediu para ela ter mais cuidado. Depois de sair do quarto, Isabela correu para o banheiro de funcionários, onde havia escondido seu kit de testes improvisado. Com mãos ainda trêmulas da adrenalina, ela começou a fazer suas experiências. Primeiro, misturou uma pequena quantidade do creme com bicarbonato de sódio em uma tampinha plástica. A reação foi imediata. A mistura começou a borbulhar e mudou para uma cor esverdeada. Em seguida, ela pingou algumas gotas de detergente na mistura e observou atentamente. A espuma formada tinha uma coloração estranha, com reflexos metálicos que definitivamente não eram normais. Por último, ela esfregou um pouco do creme original em um pedaço de papel alumínio e notou como o metal começou a escurecer rapidamente. Isabela não era uma química profissional, mas seus instintos e conhecimento autodidata estavam gritando que algo estava muito errado com aquele creme. As reações que ela havia observado eram consistentes com a presença de metais pesados, exatamente como havia lido no livro de toxicologia na noite anterior. Ela guardou cuidadosamente suas amostras e evidências em uma pequena bolsa plástica que escondeu dentro do uniforme. Agora tinha provas físicas de suas suspeitas, mas sabia que ninguém levaria a sério as descobertas de uma menina de 7 anos, filha de faxineira. O resto da tarde passou em uma névoa de ansiedade e planejamento. Isabela ajudou a mãe com a limpeza, mas sua mente estava focada em como apresentar suas descobertas de uma forma que os adultos pudessem levar a sério. Ela sabia que precisava de mais evidências e de uma estratégia cuidadosa. Por volta das 2 da tarde, como previsto, Joaquim Almeida apareceu para sua visita regular. Isabela se posicionou discretamente no corredor para observá-lo. Ele era realmente um homem impressionante. Alto, bem vestido, com cabelos grisalhos penteados para trás e um sorriso que inspirava confiança. Carregava sua habitual sacola pequena e cumprimentou educadamente as enfermeiras. Desta vez, Isabela prestou atenção a detalhes que havia perdido anteriormente. A sacola de Joaquim era sempre da mesma loja Cara de Cosméticos, e ele sempre verificava discretamente o corredor antes de entrar no quarto. Seus movimentos eram calculados demais para alguém que estava simplesmente visitando um amigo doente. Durante os 15 minutos que Joaquim permaneceu no quarto, Isabela observou através da porta de vidro. Ela viu quando ele trocou o pote de creme antigo por um novo, descartando discretamente o usado em sua própria sacola. Viu também quando ele observou Eduardo dormir com uma expressão que não parecia de preocupação genuína, mas sim de satisfação. Quando Joaquim saiu, Isabela notou que ele parou para conversar brevemente com Helena Santana, que havia retornado do almoço. A conversa entre eles pareceu tensa, embora mantivessem sorrisos educados para qualquer observador casual. Havia uma familiaridade entre eles que sugeria uma relação que ia além de simples conhecidos da família. Naquela noite, durante o trajeto de volta para casa, Isabela estava mais quieta que o normal. Rosângela percebeu a mudança no comportamento da filha e perguntou se estava tudo bem. Isabela apenas respondeu que estava cansada, mas, na verdade, sua mente fervilhava com todas as informações que havia coletado durante o dia. Em casa, enquanto Rosângela preparava o jantar, Isabela se sentou com seus livros para tentar entender melhor o que havia descoberto. Ela revisou o capítulo sobre envenenamento por metais pesados e encontrou informações que confirmaram suas suspeitas. Os sintomas descritos no livro eram praticamente idênticos aos que ela havia observado em Eduardo Santana. O livro mencionava especificamente o tálio, um metal pesado que havia sido usado historicamente como veneno por sua capacidade de imitar sintomas de doenças naturais. Era incolor, inodoro, e podia ser misturado facilmente em alimentos, bebidas ou cosméticos. Os sintomas incluíam exatamente o que Eduardo estava apresentando: problemas digestivos, perda de cabelo, confusão mental, sensibilidade à luz. Isabela sentiu um frio na barriga ao ler que o tálio era conhecido como veneno dos envenenadores, por sua eficácia em matar lentamente, fazendo com que a vítima parecesse estar morrendo de causas naturais. Era o crime perfeito,
especialmente quando administrado por alguém de confiança que tinha acesso regular à vítima. Ela olhou para as evidências que havia coletado durante o dia, as amostras do creme, as fotos mentais das reações químicas, as observações sobre o comportamento de Joaquim e Helena. Tudo apontava para uma conclusão terrível. Eduardo Santana estava sendo envenenado lentamente, e o assassino estava usando sua própria rotina de cuidados pessoais contra ele. Mas Isabela era apenas uma criança de 7 anos. Quem acreditaria nela? Como ela poderia provar suas suspeitas sem se colocar em perigo? E mais importante, quanto tempo Eduardo tinha antes que fosse tarde demais para salvá-lo? Naquela noite, pela primeira vez em sua vida, Isabela enfrentou um dilema moral que ia muito além de sua idade. Ela tinha conhecimento que poderia salvar uma vida, mas não tinha poder ou credibilidade para agir sobre ele. Era como ter a chave de uma porta trancada, mas não ter altura suficiente para alcançar a fechadura. Ela decidiu que precisava de um plano mais elaborado. Não bastava apenas suspeitar. Ela precisava de evidências irrefutáveis e de uma forma inteligente de apresentá-las. Eduardo Santana estava correndo contra o tempo e ela era talvez a única pessoa que poderia salvá-lo. Era uma responsabilidade assustadora para uma criança, mas Isabela não era uma criança comum. Os próximos 3 dias foram de observação intensa e planejamento cuidadoso. Isabela desenvolveu uma rotina meticulosa de investigação, aproveitando cada momento no hospital para coletar mais evidências. Ela havia percebido que os adultos ao seu redor estavam tão focados em suas próprias preocupações que uma criança curiosa podia passar completamente despercebida. Eduardo Santana continuava a piorar. Seus cabelos agora caíam em quantidade alarmante, deixando manchas no travesseiro que as enfermeiras trocavam constantemente. Seus olhos, antes brilhantes e determinados como os de um homem acostumado ao poder, agora pareciam vidrados e confusos. As mãos tremiam incontrolavelmente e ele mal conseguia manter uma conversa coerente por mais de alguns minutos. A equipe médica estava desesperada. Dr. Mendonça havia chamado especialistas de outros estados. Consultores internacionais participavam de videoconferências e exames cada vez mais complexos eram realizados diariamente. Mas quanto mais eles procuravam, mais perdidos pareciam ficar. Era como tentar encontrar uma agulha no palheiro, sem saber que a agulha estava bem na frente deles. Isabela aproveitou sua posição privilegiada para observar não apenas Eduardo, mas também as pessoas ao seu redor. Helena Santana visitava o marido religiosamente 2 vezes por dia, sempre impecavelmente vestida e maquiada. Ela trazia flores frescas, conversava carinhosamente com os médicos e segurava a mão de Eduardo com aparente devoção. Mas Isabela notava inconsistências em seu comportamento. Durante uma visita na quarta-feira de manhã, Isabela observou Helena através da porta de vidro do quarto. Quando ela pensava que ninguém estava olhando, sua expressão mudava completamente. O sorriso preocupado se transformava em algo mais calculado, quase impaciente. Ela verificava constantemente o relógio e parecia mais interessada em conversar com as enfermeiras sobre a condição de Eduardo do que em realmente confortá-lo. Mais suspeito ainda era o relacionamento entre Helena e Joaquim Almeida. Isabela havia notado que eles sempre se encontravam brevemente durante as visitas, trocando algumas palavras aparentemente casuais. Mas a linguagem corporal deles sugeria uma intimidade que ia além de simples conhecidos da família. Havia toques discretos, olhares significativos e uma sincronização de horários que parecia coordenada. Na quinta-feira, Isabela decidiu investigar mais profundamente. Ela havia descoberto que o hospital tinha um pequeno arquivo de registros de visitantes na recepção da ala particular. Durante o horário de almoço, quando a recepcionista saía para comer, Isabela se esgueirou até lá e conseguiu dar uma olhada nos registros das últimas semanas. O que ela descobriu confirmou suas suspeitas. Joaquim Almeida não visitava Eduardo há anos, como ela havia assumido inicialmente. Seus registros de entrada começaram apenas 3 meses atrás, exatamente quando Eduardo começou a apresentar os primeiros sintomas. Mais interessante ainda, Helena e Joaquim às vezes saíam do hospital juntos, algo que os registros de saída mostravam claramente.
Isabela também notou que Joaquim sempre chegava com uma sacola e sempre saía com ela, mas o peso parecia diferente. Na entrada, ele carregava a sacola de forma casual, mas na saída ela parecia mais pesada, como se contivesse algo além do que havia trazido. Ela começou a suspeitar que ele não apenas deixava o creme novo, mas também levava o usado para se desfazer das evidências. Determinada a obter provas mais concretas, Isabela elaborou um plano arriscado. Na sexta-feira, ela seguiu Joaquim discretamente quando ele saiu do hospital. Mantendo distância segura, ela o viu se dirigir até uma lixeira nos jardins externos do hospital e descartar sua sacola. Assim que ele saiu de vista, Isabela correu até a lixeira e recuperou a sacola descartada. Dentro da sacola, ela encontrou não apenas os potes usados de creme, mas também luvas descartáveis e alguns papéis. Um dos papéis chamou sua atenção imediatamente. Era uma prescrição médica falsa, com o cabeçalho de uma farmácia de manipulação, prescrevendo um creme hidratante especial, com ingredientes que ela não conseguia pronunciar, mas que incluía claramente compostos metálicos. Isabela guardou cuidadosamente todas as evidências e voltou para dentro do hospital com o coração disparado. Ela agora tinha provas físicas de que Joaquim estava deliberadamente administrando substâncias suspeitas a Eduardo, mas ainda precisava descobrir o motivo e, mais importante, encontrar uma forma de expor a verdade. A oportunidade surgiu de forma inesperada na manhã de sábado. Rosângela ficou doente com uma gripe forte e não pôde ir trabalhar. Ela pediu para uma colega, Conceição, levar Isabela junto para que a menina não ficasse sozinha em casa. Conceição era mais desatenta que Rosângela e não supervisionava Isabela tão de perto, dando à menina mais liberdade para se mover pelo hospital. Isabela aproveitou a oportunidade para fazer algo que vinha planejando há dias. Ela decidiu procurar o Dr. Mendonça diretamente. Sabia que ele não levaria a sério as palavras de uma criança, então elaborou uma estratégia diferente. Ela escreveria uma carta anônima, fornecendo dicas específicas sobre o que procurar, sem revelar como havia obtido as informações. Ela se escondeu no banheiro de funcionários e, usando papel e caneta que havia pegado emprestado da estação das enfermeiras, começou a escrever. Tentou disfarçar sua caligrafia infantil, escrevendo em letras de forma maiúsculas para parecer mais adulta. Dr. Mendonça, verifique envenenamento por metal pesado no paciente. Eduardo Santana. Os sintomas são consistentes com intoxicação por talho. Teste. O creme hidratante que ele usa diariamente, investigue. Joaquim Almeida. Ele não é quem diz. Verifique os registros de visitantes. Dos últimos 3 meses. Um amigo da verdade. Isabela dobrou a carta cuidadosamente e a colocou dentro de um envelope que encontrou no lixo reciclável. Ela escreveu Urgente Dr. Mendonça na frente e se dirigiu até a sala da equipe médica. O corredor estava vazio, então ela deslizou a carta por baixo da porta e se afastou rapidamente. Algumas horas depois, ela observou à distância quando o Dr. Mendonça encontrou a carta. Ele a leu com uma expressão de ceticismo inicial, mas algo no conteúdo deve ter chamado sua atenção, porque ele guardou o papel no bolso em vez de jogá-lo fora. Durante o resto do dia, Isabela notou uma mudança sutil no comportamento da equipe médica. Havia conversas sussurradas mais frequentes, olhares mais atentos para Eduardo e uma atmosfera geral de investigação que não estava lá antes. Parecia que sua carta havia plantado uma semente de dúvida nas mentes dos médicos. Na tarde de sábado, algo extraordinário aconteceu. Dr. Mendonça ordenou um exame toxicológico específico para metais pesados no sangue de Eduardo. Isabela observou da porta, quando ele explicou para a equipe que queria explorar todas as possibilidades, mesmo as mais remotas. Ela mal conseguia conter sua empolgação. Finalmente, alguém estava seguindo a pista certa. Enquanto aguardava os resultados dos exames, Isabela continuou sua vigilância sobre Joaquim e Helena. Na segunda-feira, ela presenciou uma conversa entre eles que confirmou definitivamente suas suspeitas. Eles se encontraram no jardim do hospital, longe de ouvidos indiscretos, mas Isabela havia se escondido atrás de uma árvore próxima. Quanto tempo mais?
Perguntou Helena, sua voz carregada de ansiedade. Não muito, respondeu Joaquim. Os médicos estão começando a fazer perguntas. Talvez seja hora de acelerar o processo. Você tem certeza de que não vão descobrir? O creme não deixa rastros depois de algumas horas. E quando tudo acabar, seremos só 2 amigos da família consolando um ao outro na perda. Helena assentiu, mas Isabela podia ver o nervosismo em seus movimentos. E os negócios? Assim que ele partir, você herda tudo como viúva legal. Nós dividimos conforme combinado, e então podemos finalmente ficar juntos sem nos esconder. Isabela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela estava ouvindo a confissão de um plano de assassinato motivado por ganância e traição. Helena e Joaquim eram amantes conspirando para matar Eduardo e roubar sua fortuna. O creme era o método perfeito, lento e indetectável pelos métodos convencionais, e administrado por alguém em quem a vítima confiava. Ela correu de volta para dentro do hospital, sua mente acelerada. Os exames toxicológicos demorariam pelo menos 24 horas para ficarem prontos, mas ela havia ouvido Joaquim falar em acelerar o processo. Isso significava que Eduardo estava em perigo imediato. Isabela tomou uma decisão desesperada. Ela não podia mais esperar que os adultos descobrissem a verdade por conta própria. Eduardo poderia não sobreviver até que os resultados dos exames chegassem. Ela precisava agir, mesmo que isso significasse se expor. Ela se dirigiu até a estação das enfermeiras e pediu para falar com Márcia, a enfermeira que havia encontrado no quarto de Eduardo alguns dias antes. Márcia a conhecia e sabia que ela era uma criança responsável, então concordou em ouvi-la. Tia Márcia, disse Isabela com toda a seriedade que conseguiu reunir, eu preciso contar uma coisa muito importante sobre o senhor Eduardo. Ele está sendo envenenado. Márcia sorriu condescendentemente. Isabela, querida, você não pode ficar inventando essas coisas. O senhor Eduardo está doente, mas os médicos estão cuidando muito bem dele. Mas eu vi. O homem que traz o creme para ele não é amigo de verdade. Ele e a esposa do senhor Eduardo são namorados e querem que ele morra para ficar com o dinheiro dele. A expressão de Márcia mudou de condescendente para preocupada, não com a situação de Eduardo, mas com o estado mental de Isabela. Menina, você está assistindo muita televisão. Essas coisas não acontecem na vida real. Vou conversar com sua mãe sobre isso. Isabela percebeu que havia cometido um erro. Sua história soava como fantasia infantil demais para ser levada a sério. Ela precisava de uma abordagem mais sutil, mais convincente. Mas o tempo estava se esgotando e ela podia sentir que algo terrível estava prestes a acontecer. Naquela noite, ela decidiu tomar uma atitude ainda mais drástica. Se os adultos não acreditavam em suas palavras, ela daria a eles evidências que não poderiam ignorar. Era hora de pegar Joaquim e Helena em flagrante, mesmo que isso significasse se colocar em perigo mortal. Na terça-feira de manhã, Isabela chegou ao hospital com um plano arriscado, mas necessário. Ela havia passado a noite anterior elaborando cada detalhe, sabendo que teria apenas uma chance de expor a verdade antes que fosse tarde demais para Eduardo. A determinação em seus olhos de 7 anos era a mesma de um detetive experiente, prestes a solucionar o caso mais importante de sua carreira. Rosângela ainda não havia se recuperado completamente da gripe, então Conceição novamente levou Isabela para o hospital. Durante o trajeto de ônibus, Isabela revisou mentalmente seu plano. Ela sabia que Joaquim sempre chegava às 14h e Helena geralmente visitava Eduardo pela manhã. Se ela pudesse documentar as atividades suspeitas de alguma forma, talvez conseguisse convencer alguém a levá-la a sério. O estado de Eduardo havia se deteriorado significativamente durante o fim de semana. Quando Isabela o viu pela manhã, ficou chocada com sua aparência. Ele estava quase irreconhecível. A pele estava amarelada, os olhos afundados, e sua respiração era laboriosa mesmo com a assistência de oxigênio. Era evidente que o tempo estava se esgotando rapidamente. Dr. Mendonça e sua equipe estavam visivelmente abalados. Apesar de todos os esforços e da carta anônima que havia recebido, eles ainda não haviam conseguido um diagnóstico definitivo. Os exames toxicológicos para metais pesados ainda estavam sendo processados no laboratório, e Eduardo continuava a piorar
hora após hora. Durante a manhã, Isabela observou Helena durante sua visita diária. A suposta esposa devotada estava mais nervosa que o normal, verificando constantemente o relógio e olhando ansiosamente para a porta. Seus movimentos eram tensos, e ela mal conseguia manter uma conversa coerente com Eduardo, que deslizava dentro e fora da consciência. Por volta das 11 horas, Isabela presenciou uma cena que confirmou seus piores temores. Helena se aproximou da mesa de cabeceira onde ficava o creme e aplicou uma quantidade generosa nas mãos de Eduardo, massageando cuidadosamente para garantir a absorção completa. Era uma demonstração de carinho conjugal, mas Isabela sabia que era, na verdade, um ato de assassinato deliberado. Determinada a obter evidências irrefutáveis, Isabela elaborou uma estratégia ousada. Ela sabia que na cozinha do hospital havia um gravador antigo, que os funcionários usavam para deixar recados uns para os outros. Se ela conseguisse gravá-lo funcionando durante a conversa entre Helena e Joaquim, teria provas que ninguém poderia ignorar. Durante o horário de almoço, quando a cozinha estava vazia, Isabela conseguiu pegar emprestado o pequeno gravador. Era um aparelho simples, mas ainda funcional. Ela verificou que havia fita suficiente e que as pilhas estavam carregadas. Seu coração batia acelerado, enquanto elaborava como posicionar o gravador sem ser detectada. Às 2:10, Isabela se posicionou estrategicamente no jardim do hospital, escondida atrás da mesma árvore onde havia escutado a conversa anterior, entre Helena e Joaquim. Ela escondeu o gravador entre as folhas, certificando-se de que estava bem posicionado para captar qualquer conversa na área. Pontualmente às 2 horas, Joaquim chegou para sua visita usual. Isabela o observou entrar no hospital com sua sacola familiar, cumprimentar educadamente as enfermeiras e se dirigir ao quarto de Eduardo. 15 minutos depois, ele saiu e se dirigiu ao jardim onde Helena já o aguardava. A conversa que Isabela gravou naquele dia mudaria tudo. Escondida atrás da árvore, ela ouvia em tempo real as palavras que confirmariam definitivamente suas suspeitas mais sombrias. — Como ele está? Perguntou Joaquim, sua voz carregada de falsa preocupação. — Muito mal, respondeu Helena. Os médicos dizem que pode ser questão de horas. Você aumentou a dosagem como combinamos? Sim, o novo creme tem concentração tripla. Ele absorveu tudo esta tarde. Não deve resistir até amanhã. Helena suspirou com o que parecia ser alívio. Finalmente. Estes 3 meses pareceram uma eternidade. Você tem certeza de que não vão descobrir nada nos exames? O talho sai do organismo rapidamente após Enofim. E mesmo que encontrem traços, será tarde demais para fazer qualquer coisa. Além disso, quem suspeitaria de um creme hidratante prescrito por um dermatologista conceituado? Você realmente conseguiu falsificar a prescrição? Joaquim riu friamente. Minha querida, eu passei anos estudando a rotina do Eduardo, seus médicos, seus hábitos. Sabia exatamente como chegar até ele sem levantar suspeitas. Um homem rico e vaidoso como ele nunca questionaria um produto de beleza caro recomendado por um especialista. Isabela sentia suas mãos tremerem enquanto segurava o gravador, certificando-se de que estava captando cada palavra daquela confissão. Ela mal podia acreditar que estava ouvindo 2 adultos planejarem friamente o assassinato de uma pessoa. — E depois? Perguntou Helena. — Depois você será uma viúva rica e enlutada. Eu serei o amigo fiel da família que oferece consolo. Esperamos um tempo respeitável. Nos casamos discretamente e então podemos aproveitar a fortuna do Eduardo pelo resto de nossas vidas. Você tem certeza de que o testamento não foi alterado? Verificado e confirmado. Você herda tudo. As empresas, as propriedades, as contas bancárias. Eduardo era um homem tradicional que acreditava que a esposa deveria ser protegida. Ironia do destino, não é? Helena riu nervosamente. Às vezes me sinto mal por isso. Ele nunca foi ruim comigo. Não seja sentimental agora, disse Joaquim com dureza. Você passou 5 anos infeliz neste casamento arranjado. Seu pai o forçou sobre você para salvar os negócios da família. Eduardo nunca a amou de verdade. E vocês 2 sabem disso. Agora você finalmente pode ser livre e rica. Nós poderemos finalmente ficar juntos sem nos esconder. Exatamente. Mas lembre-se,
Depois de hoje não podemos nos encontrar assim por algumas semanas. Temos que manter as aparências até tudo se acalmar. Isabela continuou gravando, até que eles se despediram e se separaram. Quando teve certeza de que estavam longe, ela recuperou o gravador e verificou que a gravação havia funcionado perfeitamente. Pela primeira vez em dias, ela sentiu uma onda de esperança. Finalmente tinha evidências que ninguém poderia ignorar ou descartar como imaginação infantil. Mas sua alegria durou pouco. Quando voltou para dentro do hospital, ela descobriu que o estado de Eduardo havia piorado dramaticamente. Ele havia entrado em coma durante a tarde e os médicos estavam falando em questão de horas. O creme com tripla dosagem estava fazendo efeito rapidamente. Isabela correu até a estação das enfermeiras, procurando desesperadamente por Márcia. Quando a encontrou, ela estava obviamente ocupada com a emergência médica que se desenrolava no quarto de Eduardo. "Tia Márcia", gritou Isabela, sua voz carregada de urgência. "Eu tenho provas. Eu gravei eles confessando que estão envenenando o senhor Eduardo." Márcia se virou com impaciência. "Isabela, não é hora para suas fantasias. O senhor Eduardo está muito mal e nós estamos tentando salvá-lo. Mas é verdade. Escuta isso." Isabela ligou o gravador e a voz de Joaquim preencheu o corredor. "O novo creme tem concentração tripla. Ele absorveu tudo esta tarde. Não deve resistir até amanhã." O efeito foi imediato. Márcia parou completamente, seus olhos arregalados de choque. Outras enfermeiras se aproximaram, atraídas pela confusão. A gravação continuou com Helena perguntando sobre a dosagem e Joaquim confirmando que Eduardo havia sido deliberadamente envenenado. "Meu Deus", sussurrou Márcia. "Chama o Dr. Mendonça agora." E a segurança. Em poucos minutos, o corredor estava cheio de pessoas. Dr. Mendonça ouviu a gravação com uma expressão de horror crescente. A segurança do hospital foi chamada e a polícia foi contactada imediatamente. Mais importante ainda, Dr. Mendonça finalmente entendeu o que estava acontecendo com Eduardo. "Envenenamento por talho", ele murmurou, suas peças mentais finalmente se encaixando. Por isso os sintomas não faziam sentido individualmente, mas juntos. "Como você soube?" ele perguntou para Isabela. "Eu li nos livros", ela respondeu simplesmente, "e vi ele trazendo o creme todos os dias, e eles sempre se encontravam escondido. Que eu sabia que tinha algo errado." Dr. Mendonça se ajoelhou na frente de Isabela, olhando nos olhos da menina com uma mistura de espanto e gratidão. "Você salvou a vida dele. Você entende isso? Se não tivesse descoberto a tempo, Eduardo teria morrido. E ninguém jamais saberia que foi assassinato." A equipe médica entrou em ação com renovada urgência. Agora que sabiam exatamente o que estavam combatendo, eles podiam administrar o antídoto específico para envenenamento por talho. Eduardo foi imediatamente submetido a tratamento quelante, um processo que removeria o metal pesado de seu organismo. Enquanto isso, a segurança do hospital localizou Joaquim, que ainda estava no prédio, provavelmente aguardando confirmação de que Eduardo havia falecido. Quando foi confrontado com a gravação, sua fachada de charme desabou completamente. Helena foi encontrada em casa, fazendo malas como se estivesse se preparando para viajar urgentemente. Isabela observou de longe enquanto ambos eram levados pela polícia. Helena chorava e gritava sua inocência, mas a gravação era evidência irrefutável de suas intenções. Joaquim mantinha um silêncio sombrio, já sabendo que havia sido pego em flagrante. Naquela noite, enquanto Eduardo lutava pela vida na terapia intensiva, Isabela finalmente permitiu-se sentir o peso do que havia descoberto e da responsabilidade que havia carregado. Ela havia salvado a vida de um homem usando nada além de sua curiosidade, inteligência e coragem. Mas mais que isso, ela havia provado que até mesmo as menores e mais invisíveis pessoas podem fazer a maior diferença no mundo. Os próximos dias no Hospital Santa Cecília foram de intensa atividade e expectativa. A notícia do envenenamento de Eduardo Santana havia se espalhado rapidamente entre funcionários e pacientes, criando uma atmosfera de choque e incredulidade. Ninguém podia acreditar que tal crime havia sido planejado e executado bem debaixo dos olhos dos melhores médicos do país. Eduardo permaneceu em estado crítico
por 48 horas após o início do tratamento quelante. Os médicos trabalhavam incansavelmente para remover o talho de seu organismo, mas o veneno havia causado danos significativos. Dr. Mendonça não escondia sua preocupação, mesmo sabendo o que estavam combatendo. Não havia garantias de que Eduardo sobreviveria ou de que se recuperaria completamente. Isabela havia se tornado uma celebridade involuntária no hospital. Funcionários de todos os departamentos vinham cumprimentá-la, chamando-a de a menina que salvou o bilionário, ou a pequena detetive. Mas toda a atenção a deixava desconfortável. Ela não havia feito aquilo por fama ou reconhecimento. Havia simplesmente seguido sua curiosidade natural e seu instinto de que algo estava errado. Rosângela finalmente havia se recuperado da gripe e voltado ao trabalho. Quando soube do que havia acontecido, ficou dividida entre orgulho e preocupação. Por um lado, estava imensuravelmente orgulhosa da inteligência e coragem da filha. Por outro, estava aterrorizada com os riscos que Isabela havia corrido sem ela saber. Minha filha, disse Rosângela enquanto abraçava Isabela no primeiro dia de volta ao trabalho. Você podia ter se machucado. Essas pessoas são perigosas. E se elas tivessem descoberto que você sabia da verdade? Isabela abraçou a mãe de volta, sentindo pela primeira vez o peso real do perigo que havia enfrentado. Eu não pensei nisso, mãe. Eu só sabia que o senhor Eduardo ia morrer se eu não fizesse alguma coisa. A investigação policial avançava rapidamente. A gravação de Isabela havia fornecido evidências irrefutáveis, mas os detetives queriam construir um caso sólido. Eles descobriram que Joaquim Almeida não era realmente quem dizia ser. Seu nome verdadeiro era João Ferreira Silva, e ele tinha um histórico de golpes contra pessoas ricas. Ele havia assumido a identidade falsa especificamente para se aproximar de Eduardo. A relação entre João e Helena havia começado 2 anos antes, quando ela estava passando por uma crise no casamento. Eduardo, sempre focado nos negócios, havia se tornado distante e frio. Helena se sentia negligenciada e solitária, tornando-a vulnerável aos encantos calculados de João. O que começou como um caso extraconjugal havia evoluído para um plano de assassinato motivado pela ganância. As investigações também revelaram que Eduardo e Helena realmente não tinham um casamento feliz. Havia sido um arranjo entre famílias empresariais, onde Helena foi praticamente negociada para salvar a empresa falida de seu pai. Durante 10 anos de casamento, eles mantiveram as aparências publicamente, mas privadamente viviam vidas separadas. Eduardo se dedicava obsessivamente aos negócios, enquanto Helena se sentia como uma prisioneira dourada. Esta revelação criou uma onda de simpatia inesperada por Helena na mídia. Alguns jornais retrataram-na como uma vítima das circunstâncias, uma mulher que havia sido forçada a um casamento infeliz e depois manipulada por um golpista experiente. Mas Isabela, que havia ouvido a gravação muitas vezes, sabia que Helena era uma participante ativa no plano, não apenas uma vítima passiva. No 3º dia após a descoberta, Eduardo finalmente acordou do coma. Sua primeira palavra foi água, seguida por uma confusão compreensível sobre onde estava e o que havia acontecido. Dr. Mendonça explicou cuidadosamente sobre o envenenamento, o tratamento, como ele havia sido salvo. Quando Eduardo soube que havia sido uma menina de 7 anos que descobriu o plano contra sua vida, ele insistiu em conhecê-la imediatamente. Apesar da fraqueza física, seus olhos brilharam com uma intensidade que lembrava o empresário poderoso que havia sido antes do envenenamento. Isabela foi levada até o quarto de Eduardo, acompanhada por Rosângela, que estava nervosa com todo aquele protocolo. Eduardo estava sentado na cama, ainda pálido e magro, mas com um olhar determinado. Ele estudou Isabela por um longo momento antes de falar. Então você é Isabela, disse ele, sua voz ainda fraca, mas clara. A menina que salvou minha vida. Isabela assentiu timidamente, não sabendo bem o que dizer. Eduardo sorriu. O primeiro sorriso genuíno que alguém havia visto dele em meses. Os médicos me contaram tudo. Como você observou e investigou, coletou evidências e finalmente conseguiu provar que eu estava sendo envenenado. Isso é mais do que muitos adultos conseguiriam fazer. Eu só reparei que tinha algo estranho, disse Isabela baixinho. E li sobre venenos nos livros. Que livros?
Tais são os itens que eu pego no lixo do hospital. Os médicos jogam fora quando ficam velhos. Eduardo olhou para Dr. Mendonça com uma expressão de incredulidade. Ela aprendeu sobre toxicologia lendo livros descartados? Aparentemente sim, confirmou o médico. Ela também improvisou testes químicos, usando produtos de limpeza para analisar o creme. Sua filha tem uma mente científica excepcional, senhora Rosângela. Eduardo voltou sua atenção para Isabela. Quantos anos você tem? 7. E você gosta de medicina? Isabela assentiu entusiasmadamente. Eu gosto de entender como as coisas funcionam. O corpo humano, as doenças, os remédios, é como um quebra-cabeças gigante. Eduardo ficou em silêncio por alguns momentos, claramente processando informações. Então, ele tomou uma decisão que mudaria a vida de Isabela para sempre. Isabela, você me salvou quando 18 dos melhores médicos do país não conseguiram. Você viu o que eles não viram. Pensou no que eles não pensaram. Isso não pode ser coincidência ou sorte. Você tem um talento especial. Ele se virou para Rosângela. Senhora Rosângela, eu gostaria de fazer uma proposta. Eu quero garantir que sua filha tenha todas as oportunidades educacionais que seu talento merece. Quero pagar para ela estudar nas melhores escolas, ter os melhores professores e um dia se tornar a médica brilhante que já demonstra ser. Rosângela ficou sem palavras. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto enquanto ela processava o que Eduardo estava oferecendo. Além disso, continuou Eduardo, eu quero oferecer um emprego melhor para você. Minha empresa precisa de uma coordenadora de limpeza e manutenção para nosso novo centro médico que está sendo construído. O salário é 3 vezes o que você ganha aqui, com benefícios completos e auxílio moradia. A oferta era mais do que Rosângela jamais havia sonhado. Significava segurança financeira, uma vida melhor para Isabela e a oportunidade de sua filha ter o futuro brilhante que merecia. Mas Eduardo não havia terminado. Isabela, disse ele olhando diretamente para a menina, eu quero que você seja minha consultora especial. Sempre que eu tiver algum problema que os adultos não conseguem resolver, eu vou perguntar para você. Porque você enxerga coisas que nós não vemos. Isabela sorriu pela primeira vez desde que toda aquela situação havia começado. Não era um sorriso de uma criança que havia ganhado um prêmio, mas de alguém que finalmente se sentia valorizada por suas habilidades únicas. Naquela tarde, Eduardo fez mais uma revelação surpreendente. Ele havia decidido não apenas mudar a vida de Isabela, mas também usar sua experiência para ajudar outras pessoas. Ele anunciou a criação da Fundação Isabela Ferreira, uma organização dedicada a identificar e apoiar crianças com talentos excepcionais em áreas científicas e médicas. Se existe uma Isabela aqui em São Paulo, explicou Eduardo aos jornalistas que cobriram o anúncio, certamente existem outras Isabelas espalhadas pelo Brasil. Crianças brilhantes cujo potencial é desperdiçado porque nasceram nas circunstâncias erradas. Esta fundação vai encontrá-las e dar-lhes as oportunidades que merecem. A notícia da fundação se espalhou rapidamente pela mídia nacional. A história de Isabela, a menina pobre que salvou um bilionário usando livros achados no lixo, capturou a imaginação do público. Ela se tornou um símbolo de que inteligência e determinação podem superar qualquer obstáculo social ou econômico. Mas para Isabela, o mais importante não era a fama ou o reconhecimento. Era a promessa de que ela finalmente poderia estudar medicina de verdade, com livros novos e professores qualificados. Era a garantia de que sua curiosidade seria alimentada e direcionada, em vez de simplesmente tolerada. Enquanto Eduardo continuava sua recuperação física, ele também passou por uma transformação emocional. A experiência de quase perder a vida havia mudado sua perspectiva sobre o que realmente importava. Ele começou a se questionar sobre suas prioridades, seus relacionamentos e o legado que queria deixar. A traição de Helena havia sido dolorosa, mas também libertadora. Ele percebeu que seu casamento havia sido uma prisão para ambos e que talvez fosse melhor que tivesse terminado, mesmo de uma forma tão dramática. Ele decidiu usar sua segunda chance na vida para se conectar de verdade com as pessoas ao seu redor, começando com a menina corajosa que havia se tornado sua salvadora. 6 meses depois, a vida de Isabela Ferreira
havia mudado de forma inimaginável. A menina que um dia empurrava um carrinho de limpeza pelos corredores do Hospital Santa Cecília, agora caminhava pelos mesmos corredores vestindo um jaleco branco especial, feito sob medida para ela. O símbolo bordado no bolso não era mais o uniforme de faxineira improvisado, mas o emblema da Fundação Isabela Ferreira, que ela própria havia ajudado a criar. A fundação havia se tornado uma realidade impressionante em tempo recorde. Eduardo, motivado por sua experiência transformadora, havia investido recursos substanciais, não apenas em dinheiro, mas também em tempo e energia pessoal. Ele havia descoberto uma paixão que não sabia que possuía: identificar e nutrir talentos ocultos em crianças de comunidades carentes. Isabela agora estudava em uma escola particular de elite durante o dia, mas suas tardes eram passadas no hospital, não mais como acompanhante invisível de sua mãe, mas como uma bolsista especial do programa de mentoria médica que Eduardo havia estabelecido. Ela tinha acesso a laboratórios reais, equipamentos modernos e, mais importante, orientação de profissionais que respeitavam sua inteligência precoce. Dr. Mendonça havia se tornado seu mentor principal, impressionado não apenas com sua capacidade de observação, mas também com sua sede insaciável de conhecimento. Ele havia adaptado seu método de ensino para acomodar uma mente de 7 anos, que funcionava com a lógica de alguém muito mais velha. Isabela, disse ele durante uma de suas sessões semanais, hoje quero mostrar algo especial para você. Eles estavam no laboratório do hospital, um ambiente que havia se tornado o lugar favorito de Isabela. Ela se sentia em casa entre os equipamentos científicos e os microscópios, como se tivesse nascido para estar ali. Dr. Mendonça colocou uma lâmina no microscópio e ajustou o foco. Isso aqui é uma amostra do sangue do Sr. Eduardo, do dia que você descobriu que ele estava sendo envenenado. Veja o que consegue observar. Isabela olhou pelo microscópio com a concentração intensa que havia se tornado sua marca registrada. Depois de alguns minutos, ela levantou a cabeça com os olhos brilhando. As células vermelhas estão deformadas e têm umas coisas escuras que não deviam estar aí. Exatamente. Essas coisas escuras são resíduos de talho. E agora? Ele trocou a lâmina. Esta é uma amostra do sangue dele de ontem. Isabela observou novamente. A diferença era dramática. Está normal. Tais células estão redondas e não têm mais aquelas manchas escuras. Isso mesmo. O tratamento quelante removeu completamente o talho do organismo dele. Ele está curado, Isabela. Completamente curado. E isso só foi possível porque você descobriu a tempo. A menina sorriu com satisfação, mas Dr. Mendonça percebeu que havia algo mais em sua expressão. Nos últimos meses, ele havia aprendido a ler as nuances do pensamento de Isabela. Em que você está pensando? Perguntou ele. Eu estava pensando. Quantas pessoas podem estar sendo envenenadas ou doentes de outras formas que os médicos não conseguem descobrir? E se tivesse mais pessoas como eu que repararam em coisas diferentes, será que conseguiriam ajudar mais gente? Era exatamente esse tipo de pensamento que fazia Eduardo acreditar que havia investido na pessoa certa. Isabela não apenas resolvia problemas. Ela pensava em como resolver problemas maiores, como ajudar mais pessoas. Naquele mesmo dia, Eduardo estava em sua nova rotina de terapia física. Sua recuperação havia sido notável, mas não completa. O envenenamento prolongado havia deixado algumas sequelas permanentes. Seus movimentos eram mais lentos que antes, e ele se cansava mais facilmente. Mas seu cérebro funcionava perfeitamente, e sua determinação havia apenas se intensificado. Ele estava revisando os primeiros relatórios da fundação, quando Isabela entrou em seu escritório. O relacionamento entre eles havia evoluído de gratidão mútua para algo parecido com uma parceria avoneta, apesar de não terem laços de sangue. Senhor Eduardo, disse Isabela, usando a formalidade que ele havia insistido que mantivesse, eu tenho uma ideia. Estou ouvindo. E se a fundação não apenas ajudasse crianças pobres a estudar medicina, mas também criasse um programa onde essas crianças pudessem trabalhar junto com os médicos para resolver casos difíceis? Eduardo parou de escrever e olhou para ela com interesse total. Explique melhor. Bem, as crianças veem as coisas de forma diferente dos adultos.
E crianças pobres, como eu, estão acostumadas a reparar em detalhes que pessoas ricas não notam. Se a gente trabalhasse em equipe com os médicos, talvez conseguisse resolver mais casos como o seu. A ideia era brilhante e Eduardo imediatamente percebeu seu potencial. Você está sugerindo criar equipes mistas de médicos experientes e crianças observadoras? É como detetives, mas para doenças. Eduardo riu. Um som que havia se tornado mais comum nos últimos meses. Sabe de uma coisa, Isabela? Vou conversar com o Dr. Mendonça sobre isso. Podemos começar um projeto piloto aqui no hospital. Enquanto isso, Rosângela estava se adaptando à sua nova vida com uma mistura de gratidão e incredulidade. Ela agora coordenava a equipe de limpeza e manutenção do novo centro médico de Eduardo. Um trabalho que pagava bem e vinha com benefícios que ela nunca havia imaginado ter. Mas mais que isso, ela via sua filha florescer de uma forma que parecia mágica. A casa onde elas moravam agora era um apartamento de 2 quartos em um bairro seguro, com uma escola excelente nas proximidades. Isabela tinha um quarto próprio, repleto de livros novos, equipamentos científicos adaptados para crianças, e um computador onde ela podia pesquisar sobre temas médicos com a supervisão de tutores qualificados. Mas o que mais impressionava Rosângela era como sua filha havia permanecido humilde, apesar de toda a má atenção e oportunidades. Isabela ainda ajudava com as tarefas domésticas, ainda tratava todos com respeito e gentileza, e nunca se esquecia de suas origens. Um dia, enquanto jantavam juntas, Rosângela fez uma observação que havia estado pensando há semanas. Sabe, filha, às vezes eu me pergunto se tudo isso não é um sonho. Por quê, mãe? Porque a vida mudou tanto, tão rápido. De uma hora para outra você virou famosa. O senhor Eduardo virou nosso amigo. Nós temos uma casa bonita. Você está estudando medicina. Isabela parou de comer e olhou seriamente para a mãe. Mãe, isso tudo aconteceu porque eu não desisti quando ninguém acreditou em mim. E porque você me ensinou a sempre fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Eu ensinei isso. Você me ensinou levando para trabalhar com você todas as noites, mesmo sendo perigoso. Você me ensinou deixando eu ficar com os livros velhos. Você me ensinou sendo honesta e trabalhadora. Se eu não tivesse aprendido isso com você, eu nunca teria conseguido salvar o senhor Eduardo. Rosângela sentiu lágrimas nos olhos. Ela havia passado tantas noites preocupada se estava sendo uma boa mãe, se estava dando o suficiente para Isabela. Agora percebia que havia dado exatamente o que sua filha precisava, valores sólidos e liberdade para seguir sua curiosidade. 3 meses depois, o programa piloto de detetives médicos havia se tornado uma sensação no Hospital Santa Cecília. 5 crianças de comunidades carentes, todas com entre 7 e 12 anos, foram selecionadas para trabalhar junto com médicos em casos complexos, que não respondiam a tratamentos convencionais. Os resultados eram impressionantes. As crianças, com suas perspectivas únicas e observações não convencionais, haviam ajudado a resolver 12 casos que estavam perplexando a equipe médica, desde alergias raras causadas por produtos domésticos até condições genéticas que se manifestavam de formas incomuns. Isabela havia se tornado a líder natural do grupo, não por imposição, mas porque as outras crianças naturalmente gravitavam em torno de sua experiência e confiança. Ela havia desenvolvido um método de investigação que combinava observação científica com intuição infantil, criando uma abordagem única para diagnósticos médicos. O programa estava chamando atenção internacional. Hospitais de outros países mandavam representantes para observar como funcionava, e universidades de medicina começaram a estudar a metodologia desenvolvida por Isabela e sua equipe. Mas para Isabela, a parte mais gratificante não era a fama ou o reconhecimento. Era ver outras crianças como ela tendo as mesmas oportunidades, descobrindo que sua forma diferente de pensar era, na verdade, um superpoder. 1 ano após quase perder a vida, Eduardo estava completamente recuperado e mais próspero que nunca. Sua experiência havia mudado não apenas sua perspectiva pessoal, mas também sua abordagem aos negócios. Ele havia diversificado seus investimentos para incluir pesquisa médica,
educação para crianças carentes e programas sociais inovadores. A Fundação Isabela Ferreira havia se tornado uma das organizações de caridade mais respeitadas do Brasil, não apenas por seus resultados, mas pela abordagem única de combinar assistência social com desenvolvimento científico. Helena e João foram condenados por tentativa de homicídio e conspiração. Helena recebeu uma sentença reduzida em troca de cooperação total com as autoridades, mas João foi condenado a 15 anos de prisão. O caso se tornou um marco na legislação brasileira sobre envenenamento e crimes contra pessoas em situação de vulnerabilidade. Eduardo nunca mais se casou, mas também nunca mais se sentiu sozinho. Ele havia descoberto uma família não convencional na fundação que criou, especialmente na relação especial que desenvolveu com Isabela e Rosângela. Em uma tarde ensolarada de sábado, exatamente 2 anos após a descoberta do envenenamento, Eduardo, Isabela e Rosângela estavam no jardim do hospital onde tudo havia começado. Era o local da primeira gravação secreta de Isabela, que agora abrigava um pequeno memorial, em homenagem ao poder da observação e da coragem. Isabela, disse Eduardo, você tem 14 anos hoje. Como você se vê daqui a 10 anos? E Isabela, agora uma menina de 9 anos com confiança e maturidade, muito além de sua idade, pensou cuidadosamente antes de responder. Eu vejo uma médica que resolve casos impossíveis, mas não sozinha, trabalhando com uma equipe de pessoas que pensam diferente, que veem o que outros não veem. E eu vejo mais fundações como esta, espalhadas pelo mundo todo, ajudando crianças a descobrir seus talentos. E pessoalmente, família, amigos, eu já tenho minha família, disse ela, olhando para Eduardo e Rosângela. Vocês me mostraram que família não é só sangue, é quem te apoia, acredita em você e te ajuda a ser a melhor pessoa que você pode ser. Eduardo sorriu, sentindo uma completude que nunca havia experimentado durante todos os seus anos de sucesso empresarial. Ele havia descoberto que seu verdadeiro legado não seriam as empresas que construiu, ou a riqueza que acumulou, mas as vidas que transformou e as oportunidades que criou. Naquele momento, eles foram interrompidos por uma enfermeira que correu até eles com urgência. Doutor Eduardo e Isabela, precisamos de vocês na emergência. Chegou um caso muito estranho, e os médicos estão sem ideia do que pode ser. Uma criança de 5 anos com sintomas que ninguém consegue explicar. Isabela e Eduardo trocaram um olhar e sorriram. Era exatamente o tipo de desafio que eles haviam se especializado em resolver juntos. Vamos lá, equipe, disse Isabela, usando a frase que havia se tornado seu lema. Mais um mistério para resolver. Enquanto caminhavam de volta para o hospital, Rosângela observava sua filha e o homem que havia se tornado como um avô para ela. 2 anos atrás, ela era apenas uma faxineira lutando para sobreviver, e sua filha era uma criança invisível brincando com livros achados no lixo. Agora, elas faziam parte de algo muito maior. Isabela havia se tornado um símbolo nacional de que inteligência e determinação podem superar qualquer obstáculo. Eduardo havia encontrado um propósito maior que o lucro. E juntos eles estavam mudando vidas e salvando pessoas de uma forma que nunca imaginaram ser possível. História que começou nos corredores silenciosos de um hospital de madrugada havia se transformado em uma revolução na forma como a medicina brasileira abordava casos complexos. E tudo porque uma menina de 7 anos decidiu prestar atenção ao que todos os adultos importantes estavam ignorando. Enquanto entravam no hospital para resolver mais um mistério médico, Isabela carregava consigo a mesma curiosidade insaciável e coragem que havia salvado Eduardo 2 anos antes. Mas agora ela também carregava algo mais, a certeza de que cada criança tem um talento único e que quando esse talento é nutrido e direcionado corretamente, pode literalmente salvar vidas e mudar o mundo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Isabela, Eduardo e Rosângela os tenha tocado profundamente. Esta jornada nos mostra que a inteligência e a coragem podem florescer nos lugares mais inesperados e que até mesmo as pessoas mais invisíveis podem fazer a diferença mais extraordinária. Para continuar descobrindo histórias igualmente inspiradoras sobre superação,
determinação e o poder transformador da educação. Não deixem de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Se esta história despertou algo especial em vocês, compartilhem com amigos e familiares e nos contem nos comentários qual parte mais os emocionou. Todos os dias trazemos narrativas